Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Resenha Celeste, meu nome é Igor, sou responsável pelo canal. Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo na análise da temporada dos jogadores do Cruzeiro. Aquela famosa tier list, né? A lista de níveis, e a gente vai destacar esses jogadores. Em primeiro destaque, boa temporada, dentro do esperado, decepção e tragédia. Quais foram os piores e os melhores jogadores do Cruzeiro dentro dessa temporada aí? A gente vai iniciar pelos goleiros. Alguns jogadores não vão estar aqui, né? Mas eles não fez muitas partidas e a gente vai falar um pouco aqui. Mas primeiro, o Cássio. Para mim, o Cássio foi, de fato, talvez até um maior destaque, né, dessa temporada. Para mim, o Cássio salvou em muitos momentos. Pode ser que tomou alguns gols ali com algumas falhas, né, por exemplo, contra o Palmeiras, mas não reflete em nada a temporada do Cássio. Salvou a gente contra o Boca Juniors, naquele jogo na Boboneira. Muitos momentos também salvou a gente. Para mim, o Cássio, quando chegou, ele cumpriu com o esperado dele e ele vai para o destaque nosso aqui. O próximo jogador é o Anderson. O Anderson teve algumas partidas, né? Por isso que a gente até colocou ele aqui. E quando teve essas partidas, ele teve uma boa temporada, cumpriu com o esperado, né? Foi uma grande segurança. E até muitas pessoas, quando o Cássio ia chegar, muitas pessoas às vezes nem queriam que o Cássio viesse para o Cruzeiro, né? Porque o Anderson estava cumprindo muito com o papel que foi empenhado para ele, né? E ele foi, para mim, uma boa temporada, não um destaque, porque não teve muitas participações, mas quando foi acionado, o Anderson teve uma excelente participação e ele vai para boa temporada. O próximo é o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo é até complicado falar um pouco sobre ele, mas para mim ele teve uma temporada dentro do esperado. Não sei o que vocês acham, mas para mim ele teve dentro do esperado. Em momentos ele perdeu até a vaga, né? Igual quando o Fernando Diniz chega, ele perde a vaga para o Vidalba. E para mim ele teve uma temporada dentro do esperado. Acho que poderia ter muitos jogos, ter participado melhor. No início da temporada, no Mineiro, com o Larcamon, eu acho que ele foi muito bem. Ele era um destaque do time, mas aí durante a temporada ele foi perdendo espaço. Para mim teve momentos que algumas coisas ele poderia ter evitado também, né? Coisas nas redes sociais, falando sobre não ter participado dos jogos. Então, por isso ele não vai participar da boa, não por isso ele não vai chegar na boa temporada e para mim ele vai ficar no dentro do esperado. O próximo, João Marcelo, para mim é boa temporada. Faltou muito pouco ali, eu acho que ele ficaria entre destaque e boa temporada, mas alguns erros que ele teve, principalmente na final da Sul-Americana, acho que os dois, o Vidalba, tanto ele quanto o Vidalba, foi muito mal no jogo, em um jogo importante, então não acabando sendo destaque. Então o João Marcelo, de um zagueiro que do ano passado, né, que era reserva, o Cruzeiro contratou ele e foi titular praticamente a temporada inteira. Eu acho ele um excelente zagueiro, um cara forte, ele sabe sair jogando muito bem e ele é uma boa estatura, né? Então, ao contrário do Vidalba. Eu acho que o João Marcelo que teve uma excelente temporada, fica entre destaque e boa temporada, mas pelos erros que ele teve, eu coloquei ele aqui em boa temporada. O próximo é o Vidalba. Então, o Vidalba, na minha opinião, eu tenho um pouco de... muitas pessoas gostam muito dele, pela raça dele, a vontade dele estar no Cruzeiro, mas eu acho que ele é bem... O Vidalba é bem limitado, né? Eu não acho que ele deve ser o titular para a próxima temporada, acho que tem que trazer algum jogador, algum zagueiro que pegue a vaga dele, porque ele é muito esforçado, dá pra ver que ele é aquele famoso argentino mesmo, mas ele é limitado, na minha opinião. É um zagueiro limitado, é um zagueiro que não tem uma boa estatura, ele é baixo, então falhou também na final da Sul-Americana, e então por isso que eu coloquei ele no boa temporada. Mas por que você falou isso tudo e colocou em boa temporada? Porque dentro de todas as limitações do Vidalba, ele cumpriu muito bem quando ele entrou. Ele participou muito bem do Clássico, naquele segundo clássico ele jogou muito bem. No Mineiro também ele jogou muito bem, ele entrou muito bem. Então, quando ele foi acionado, igual ao final da temporada com o Fernando Diniz, ele teve umas boas participações. Apesar dele ser limitado, na minha opinião, né? Ele, quando participou, ele teve uma boa participação, por isso que eu vou colocar em boa temporada o Vidalba. O nosso próximo é o William. O William com o Fernando Diniz. Apesar do Fernando Diniz ter falado que o William com ele melhorou, que eu não concordo de forma alguma com o Fernando Diniz, o William piorou bastante na temporada dele, mas não tem como falar que o William não foi o destaque da temporada. Foi eleito o melhor lateral direito pela Placar, né, na ESPN, foi eleito o melhor lateral direito da temporada, foi convocado para a seleção brasileira, então o William foi o destaque para mim do Cruzeiro, mais um destaque, né, do Cruzeiro nessa temporada. O próximo é ele, o grande, o Wesley Gasolina. Meu Deus, que é isso? Até agora eu não consigo entender como o Wesley Gasolina continuou no Cruzeiro durante essa temporada, é um jogador extremamente limitado, muito, muito limitado mesmo. Então não tem como colocar ele sem ser tragédia, né? Apesar que a gente não espera muito coisa do Gasolina, né? Então talvez poderia ficar na decepção também, mas ele é bem limitado, ele não é jogador do Cruzeiro. E não sei como que ele continuou. Para mim é tragédia, né? É a tragédia. Tragédia ele ter continuado no Cruzeiro, por isso que a gente vai colocar ele nessa posição. O próximo é o Marlon. Então, o Marlon, eu acho que vai gerar talvez uma discussão sobre como foi a temporada do Marlon, que para mim
inicia ali com uma boa temporada, tem alguns jogos muito bons, o Marlon é um lateral muito seguro, mas em alguns pontos eu vejo que o Marlon nessa temporada falhou muito. Teve 2 expulsões que bancaram o jogo, né? Não sei se vocês lembram, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Ele foi expulso e o Cruzeiro estava bem na partida, fez 1-0, tinha tomado um empate, se não me engano, mas ele, com a expulsão dele, o Cruzeiro vai e toma 3-1. Contra o São Paulo, com o Cruzeiro melhor no jogo, ele foi expulso. O Cruzeiro, não lembro o placar daquele jogo, mas eu sei que o Cruzeiro tinha feito 1-0, não sei se foi 1-1 ou o Cruzeiro perdeu. Não tô lembrando agora o placar, mas enfim, eu vejo que o Marlon, em muitos momentos da temporada, falhou, que crucificaram a partida. Então, por isso que eu não vou colocar ele uma boa temporada, eu vou colocar dentro do esperado, porque apesar das falhas, ele cumpriu bem, né, com o que espera do Marlon, né? Teve alguns bons jogos, a gente não pode deixar de destacar isso, mas então a gente vai colocar o Marlon dentro do esperado. O próximo é o Barreal. O Barreal, para mim, teve uma boa temporada, sim. Quando o Cruzeiro estava bem, o Barreal era o destaque, jogou demais contra o Botafogo, então eu não vou deixar de colocar o Barreal em boa temporada, né? Por alguns falhas, o time ter piorado depois com o Fernando Diniz, né? Então, na segunda metade ali da temporada, então, para mim, o Barreal teve sim uma boa temporada. Lucas Romero, para mim, o Lucas Romero foi destaque da temporada. É aquele jogador volante que não vai fazer muitos gols, não vai assistências demais, é aquele primeiro volante, né? Então muito marcador. E para mim o Romero, quando teve o Cruzeiro bem, ele era destaque sem dúvidas. Ele voltou para o Cruzeiro para ser titular, capitão. Então eu não deixaria de colocar o Lucas Romero em destaque da temporada e ele vai para destaque da temporada. O Kaique, apesar de até coloquei ele aqui para a gente analisar, mas ele teve uma temporada dentro do esperado, por poucas participações. Eu acho que ele teve muitos jogos quando o Marlon foi expulso ali contra o São Paulo. Ele teve até uma boa sequência, depois o Marlon retomou a titularidade. Então, quando o Kaique foi acionado, ele teve uma participação boa dentro do esperado, na minha opinião. Então, ele vai para dentro do esperado. Lucas Silva, para mim, o Lucas Silva, ele, apesar de muitos, né, não concordar e achar que o Lucas Silva às vezes não teve uma boa temporada, às vezes em jogos ele não participou muito bem, mas quando o Lucas Silva não foi titular, a gente percebeu a importância que ele fazia para o time. Por isso que eu vou colocar ele em boa temporada. Quando ele voltou para o time, todo mundo queria que ele até jogasse a final da Sul-Americana. Apesar do Lucas Silva ser um pouco lento, ele, né, a questão de impulsão ali, parece que falta um pouco no Lucas Silva. É um jogador também um pouco mais velho, depois tem mais de 30 anos, mas não é tão velho assim também. Mas o Lucas Silva, quando o time estava bem, o Lucas Silva estava jogando muita bola. E eu vejo que o Lucas Silva foi sim uma referência na temporada e finalizou, né, a temporada como titular. Então vejo como o Lucas Silva uma boa temporada. Às vezes a gente não esperava muito dele e mesmo assim ele participou bem. Agora, para mim, isso aqui é uma unanimidade, todo mundo vai colocar ele na tragédia. O Wallace. O Wallace chegou no meio da temporada, todo mundo esperando muito dele, um volante forte, teve foi o jogador que mais desarmou na temporada europeia passada. Chega no Cruzeiro, não cumprindo nada com o que fez na Udinese. Então eu vejo que o Wallace foi uma tragédia a temporada dele. É claro que ele não teve uma pré-temporada ali com o clube, que agora ele vai ter, eu acredito que vai recuperar esse futebol dele, que é um excelente volante, mas não podemos negar que quando ele atuou foi um desastre. Na final do Sul-Americano não tem nem o que falar, apesar de não achar que ele o verdadeiro culpado, mas eu vejo que ele foi sim uma tragédia, a temporada dele foi uma tragédia no Cruzeiro. Passando agora para o Matheus Henrique, nossa, eu gostei demais da contratação do Matheus Henrique, e para mim, ele só não vai no destaque porque ele chegou, né, na segunda metade da temporada, não teve muitos jogos, mas eu vou colocar ele em boa temporada, o Matheus Henrique. Muito bom jogador, agora com a pré-temporada, um time melhor, acredito que ele vai destacar sim. E muitas vezes o Matheus Henrique ele foi acionado para jogar como ponta com o Seabra, quando jogava com aqueles dois atacantes. Ele jogava com o Matheus Henrique como se fosse um lateral, um ala direito, né? Então acho que isso prejudicou o futebol dele. Não prejudicou, mas deixou de mostrar o melhor do Matheus Henrique, mas mesmo assim ele teve uma excelente temporada, na minha opinião, e fica em quinta de destaque e boa temporada com Matheus Henrique. Agora vamos para o Fabrício Peralta. Ele chegou do Cerro Porteño, um jogador novo, e eu esperava mais do Peralta. Não teve muitas participações, é claro, não teve muitos jogos, muitas oportunidades, mas como o jeito que ele chegou, né, um cara que era convocado recorrente pela seleção paraguaia, eu esperava que quando ele tivesse essas oportunidades ele iria melhor. E, consequentemente, também, ele poderia ir melhor nos treinos para ganhar a titularidade também, né, às vezes no Lucas Silva, do Ramiro, quando eles jogaram. Eu vejo que ele tem mais potencial do que o Lucas Silva. E o Lucas Silva foi titular em muitos jogos. Então eu acho que ele foi uma decepção. Apesar que eu espero muito futebol dele durante a temporada, mas durante as próximas, né, temporada. É um jogador que eu achei muito boa a contratação, apesar do que o Matos, né, teve algumas contratações que foram discutíveis, né, mas eu vejo que ele foi uma boa contratação, um jogador novo, volante, era convocado pela seleção paraguaia.
mas não teve uma boa temporada não, quando ele teve as oportunidades, por isso que eu vou colocar em decepção. O próximo é o Vital. E aí eu vou até colocar em decepção, já falar com vocês, vou colocar em decepção, não vou colocar em tragédia, porque a gente já espera dele isso. Já espera uma temporada ruim do Matheus Vital. Era até colocar dentro do esperado, porque ele não tem nem o que falar, né? O Matheus Vital, todos os treinadores falam que ele treina muito bem e tudo mais, mas nunca cumpre o que o treinamento, no que ele faz no treinamento, ele cumpre nas partidas. Eu vejo que ele jogou muito bem alguns jogos ali com o Larcamon, em algumas oportunidades, igual na final do Mineiro, ele faz o gol de cabeça, um grande passo do Matheus Pereira, mas no geral, ele sempre deixa desejar, né? Ele entra no jogo dormindo muitos jogos, então vou colocar ele em decepção, porque a gente sempre espera, a gente fala assim, agora vai, porque o treinador fala isso, mas nunca vai, né? Infelizmente. O Matheus Vital é um jogador, por onde passou, sempre tinha alguma grande promessa nele, mas nunca foi cumprido. Então agora a gente vai falar um pouco do Ramiro. O Ramiro ele inicia a temporada ali, alguns jogos titulares, com o Lacamon, com o Seabra também a mesma coisa. Antes de chegar os reforços, o Ramiro é titular praticamente todos os jogos. Muitos jogos ali teve uma boa participação dentro do esperado, porque o time também estava jogando bem, com o Lucas Silva, ele, né? E Romero. Então eu vejo que ele, tipo assim, alguns jogos ele é dentro do esperado, mas que no geral ele foi uma decepção, né? Não que a gente esperava muito do Ramiro também, mas que a gente não aguentava mais ver o Ramiro titular no time. Muitas vezes sonolento na partida, faltava raça pro Ramiro. Então acho que foi isso, né? Acho que faltou. Poderia ficar dentro do esperado ali, mas como a gente não aguentava mais ver o Ramiro titular, acho que era decepção. Foi uma decepção na temporada. O Ramiro, né? Então, o próximo aqui é o Vitinho. O Vitinho, para mim, teve uma boa temporada. O Vitinho foi, para mim, um destaque do Cruzeiro ali no. Não destaque, né? Mas muitos jogos que entrou muito bem, rápido, um bom passe. Teve gols, né? Foi feito gols até ele momento que ele machucou. E aí ele fica um bom período, né? Fora do time e perde muito espaço, né? Ele volta agora no final da temporada, ele até entra, se não me engano, na final da Sul-Americana, ele entrou no jogo agora, no último jogo contra o Juventude, ele entra em alguns jogos, mas até o momento que ele machuca, o Vitinho era um 12º jogador. Todos os jogos praticamente o Vitinho entrava, e foi uma boa temporada do Vitinho, um bom achado aí dele, que ele participou da Copinha, né? O Cruzeiro foi finalista da Copinha desse ano, do ano de 2024, se você está vendo esse vídeo em 2024, ele chegou na final. E o Vitinho, ele começa a temporada como meia, e depois ele vai para a lateral esquerda. Em vários jogos ele joga como lateral esquerdo dentro da Copinha, e atua muito bem. E, enfim, a gente vai colocar o Vitinho aí na boa temporada. Matheus Pereira, MP. O que vocês acharam do MP na temporada? Podem falar o que quiser. Muitos jogos o Matheus Pereira sumiu, talvez em jogos importantes o Matheus Pereira precisava dele, ele sumiu dos jogos ali, mas não tem como falar que o homem não foi destaque da temporada do Cruzeiro. Ele foi convocado pela seleção brasileira, ele foi titulado como, tipo assim, né, muitos jogos ali, né, no meio da temporada, vamos dizer assim, ele foi titulado como o melhor jogador da temporada do Brasil. Então não tem como falar, ele caiu juntamente com os times, com o time, né, com os jogadores. Então não tem como falar que o Matheus Pereira não foi destaque, porque ele foi sim destaque, resolveu muitos jogos para o Cruzeiro e não poderia deixar de colocar ele na prateleira de cima. E o nosso próximo jogador é o Lautaro Dias, que teve alguns jogos ali que a gente até animou com o Lautaro, achava que ele ia cumprir todo o valor que foi pago nele, mas para mim é uma grandíssima decepção. Teve alguns bons jogos, por isso não vou colocar em tragédia, mas teve alguns jogos que ele jogou até bem, como contra o Libertar. Ele faz aquele gol e ajuda a gente a ficar mais tranquilo no Mineirão, com o segundo jogo da volta. Mas, para mim, ele foi uma decepção muito grande, que, para mim, ele não vai ter vaga no time em 2025, com os reforços agora que vão vir, né? Então, para mim, o Lautaro foi uma grande, grande decepção. O próximo agora é o Gabriel Veron. Gabriel Veron, que a gente sempre também espera muito dele. E ele teve um início de carreira ali no Palmeiras de grande destaque. Foi vendido altíssimo, valores altíssimos para o Porto. Então eu esperava muito do Verón até no Porto. E no Cruzeiro, para mim, nossa, sabe, ver jogo do Verón é você tá quase dormindo ali. Falta muita, às vezes, vontade para o Gabriel Veron. Mas eu não vou colocar como decepção, porque em muitos jogos ele fez gols, por exemplo, ele fez gol contra o Bahia naquele jogo. Ele fez gol em momentos importantes também. Ele fez um gol no Mineirão agora recente, eu não vou lembrar o jogo, mas o Gabriel Veron, ele foi um dos artilheiros da temporada. Assim, é surpreendente, né, pensar nesse ponto, mas para mim ele teve, assim, uma boa temporada ali, mas a gente às vezes espera mais do Gabriel Veron. Então, por isso que eu não vou colocar como boa temporada, não. Vou colocar como dentro do esperado. Não espero que ele continue no Cruzeiro também, não, para ser sincero. Ele é um dentro do esperado para decepção.
Então, o próximo, Caio Jorge. Eu sempre defendi, eu posso falar com tranquilidade, conversando com meus amigos e tudo mais, todo mundo não aguentando mais o Caio Jorge no início da temporada ali, perdendo muitos gols e tudo mais. E eu sempre falava, calma, gente, o cara acabou de chegar, o time, né, tá começando a entrosar ali com ele, e ele vai cumprir ali, não é um craque, não é um cara totalmente diferenciado e tudo mais, mas é um cara que entrega gols, tem uma boa desenvoltura ali na área, ele vem, ajuda às vezes a pegar a bola, né, fazer uma jogada ali no meio de campo, ele vem, ajuda um pouco mais, é mais móvel do que o Dineno, por exemplo. Então, eu sempre defendi, falava para dar uma calma com ele, porque ele é um bom jogador e ele cumpriu para mim com um grande investimento que teve com ele. Não vou colocar em destaque, mas para mim ele teve uma boa temporada. O Caio Jorge teve uma boa temporada, não participou tanto da segunda temporada, chegou mais no segundo turno, né? Mas sim cumpriu com bons jogos, né? Entregou muitos gols aí também. E para a gente quase finalizar aqui, a gente vem com o Dineno. Dineno, a gente é até difícil, né, analisar a temporada do Dineno. Começou bem no Mineiro, a gente esperava muito dele pelo que ele veio, né, do México. E só que o Dineno machucou muito, perdeu muitos jogos durante a temporada, então é até muito complicado falar um pouco da temporada do Dineno. Mas quando ele jogou, eu acredito que ele teve uma boa temporada. A torcida gosta muito dele, então eu vou colocar o Dineno como boa temporada. E, para finalizar, por mais que ele saiu do time, o Arthur Gomes, ele teve muitos jogos foi mais de 20 jogos durante toda essa temporada com o Cruzeiro. E no Mineiro ele jogou, né, jogou o primeiro turno, e não sei se vocês lembram, mas ele jogou até contra o Boca, na Sul-Americana. Ele jogou contra o Boca, já não contra o Libertad, eu acredito que ele já não estava. Mas só para vocês terem noção que ele participou de um longo período durante a temporada. Ele estava no time quando o time estava muito engrenado, ele e o Matheus Pereira estavam fazendo uma boa temporada ali, os dois jogavam muito bem juntos, os dois um dando passo pro outro e tendo um bom desempenho. E por mim, eu colocaria tranquilamente, se ele terminasse a temporada, talvez em destaque. Por mais que muita gente achava, o Arthur Gomes cisca muito, mas ele era o único ponto que a gente tinha que ir para cima do 1 contra 1, tinha aquele 1 contra 1 diferenciado. Ele era o único que nós tínhamos. E o Cruzeiro foi e vendeu ele. Para mim foi péssimo negócio, apesar do valor, foi legal para a gente, para o clube, no momento que precisava, faltava um jogador como o Arthur Gomes. Então vou colocar ele em boa temporada e a gente finaliza assim a nossa tier list, né, dos jogadores do Cruzeiro. O que você achou? Você achou que eu fiz mais ou menos um pouco correto que como foi a temporada? Às vezes exagerei com alguns jogadores? Deixa aqui nos comentários. Acompanha também nosso canal, Resenha Celeste. A gente vai trazer vários vídeos de conteúdos interessantes para vocês acompanharem. Dá uma curtida aqui também no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal e motivar a gente a fazer mais vídeos. Então, para finalizar, nós finalizamos com os destaques da temporada: Cássio, William, Lucas Romero e Matheus Pereira. Quem teve boa temporada? Anderson, João Marcelo, Vidalba, Barreal, Lucas Silva, Matheus Henrique, Vitinho, Caio Jorge, Dineno e Arthur Gomes. Dentro do esperado, vamos com Marlon, Zé Ivaldo, Kaique e Gabriel Verón. Decepção, Peralta, Matheus Vital, Ramiro e Lautaro Dias. Tragédia, nós ficamos com Wesley Gasolina e o Wallace. Essa foi a nossa tier list. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E deixe no comentário se eu exagerei em algumas pessoas. Valeu!